Olá, alunos do terceiro ano. Então, a gente vai continuar conversando sobre a Guerra Fria. Paramos no processo de desestalinização promovido, então, pelo Nikita Khrushchev, né, após a morte, então, do Stalin. E ele tentou fazer, digamos assim, um discurso mais conciliador e permitindo uma certa autonomia, digamos assim, para os países, né, sob a influência soviética. Contudo, o que aconteceu foram que alguns países, né, aproveitaram e a coisa saiu um pouco do controle, digamos assim, do que se imaginava. E dentro, né, da cúpula, né, das lideranças soviéticas, o Khrushchev acabou queimado, digamos assim, porque, né, ele estaria permitindo que esses países tivessem liberdades demais, muita autonomia, enfim. Então, vai ver toda uma situação bastante contraditória. E a gente pode ver que depois, né, quando o Khrushchev teve que enfrentar, então, essa situação de, digamos assim, de oposição, de que os países realmente estão bom, tá nos dando autonomia, vamos pegá-la, né? Ele teve, então, que acabar, tipo, fazendo, né, atuando de forma contrária ao seu discurso, como a gente vai ver em alguns casos. Então, exemplos desses digamos assim, essas atitudes, essas ações de, entre aspas, né, rebeldia, enfim, né, de aproveitar de fato essa abertura que o Khrushchev tentava proporcionar. A gente tem, por exemplo, uma insurreição na Polônia, no qual uma liderança que foi presa durante o período stalinista e que era então opositora ao Stalin, foi preso exatamente por isso, né? Ele acaba sendo liberado e acaba então sendo levado, né? Reconduzido ao poder na Polônia. Outro exemplo é a Hungria, que eu acho que é o caso mais emblemático, né? Porque houve toda uma repressão bastante violenta, porque nós temos aí grupos de intelectuais, estudantes, profissionais liberais, enfim, né, que vão se rebelar, né, contra o poder soviético e o controle, né, do partido comunista na Hungria. E basicamente houve toda uma situação de busca, né, enfim, né, por democratização, por mais autonomia, né, pela retirada do, do país, né, do Pacto de Varsóvia. Então a ideia era diminuir de fato, né, a influência soviética sobre a soberania em relação à soberania húngara, né? E aí isso foi visto como, digamos assim, exagerado, como se tivesse fugido de fato do controle, né? Inclusive, como eu disse, o Khrushchev acabou ficando queimado entre as lideranças, né? E mais tarde ele vai acabar até caindo. Enfim, a gente vai ter, basicamente, né, a situação de que as tropas soviéticas vão invadir a Hungria, vão ocupar, né, Budapeste em 56, né, então esse é um ponto importante, certo? E com essa ocupação a gente vai ter confrontos de rua e em torno, mais centenas de pessoas vão morrer nesse processo, né, de confrontos, de batalhas na rua, certo? E com isso, eles vão, né, no caso, o, a União Soviética volta a ter, né, esse controle, a apertar, a centralizar o controle sobre a Hungria, né? Então, apesar do Khrushchev nos discursos, né, defender a autonomia, defender a soberania e a escolha popular, na prática ele vai fazer o que ele quer, sabe? Porque, na verdade, né, eles não tinham ideia de que essa liberdade seria usada para se opor, né, ao governo soviético, certo? Em relação à China, a gente vai ter então aí as tensões, né, entre China e União Soviética, porque a gente tem que lembrar que a China, que passou por um processo também, né, de revolucionário, enfim, em 49, adotando uma outra linha, né, de um socialismo real, né, mas que muitos colocam como comunismo, mas não é, mas enfim, tudo bem, como ficou popularizado, né. O fato é que o Mao Tse, ele, Tse Tung, que foi que é a liderança, né, principal chinesa, né, nesse processo, ele não queria, basicamente, né, se submeter também aos mandos e desmandos da União Soviética. Então ele vai criticar muito a postura do Khrushchev, que tinha um diálogo com os Estados Unidos, principalmente, né, de coexistência pacífica, que era então, né, como eu falei para vocês, uma série de negociações amistosas, em grande medida, entre o Khrushchev e o Eisenhower, e os chineses colocavam isso, né, como algo assim, tipo uma traição, como algo, fizeram uma dura crítica, né, isso é como se
então a União Soviética estivesse promovendo um revisionismo do que seria, então, né, o socialismo e o comunismo, e que estaria se aproximando, então, né, do imperialismo estadunidense, enfim, que seria uma traição à perspectiva socialista, certo? Então havia toda essa situação de críticas, né, e isso vai avançar, né, essas tensões entre China e União Soviética, de tal forma que haverá uma ruptura diplomática, né, e uma série de situações, né, de declarações que vão, né, fazer críticas de um lado e do outro, né. Então, em 59, inclusive, esses países que tinham assim, uma perspectiva de apoio mútuo, principalmente para desenvolver tecnologia e desenvolver, inclusive a bomba atômica na China também, né, com auxílio de técnicos soviéticos, isso vai ser rompido, né, basicamente, e grande parte dos técnicos que já estavam, né, lá na China, né, soviéticos que estavam na China, vão acabar, então, indo embora, né, e a gente, ou seja, a união de duas grandes potências, né, principalmente a nível, digamos assim, de perspectiva de numérica, né, de pessoas, enfim, né, que tem esses países no sentido de populoso, né, ambos são países extremamente populosos, esses países vão acabar rompendo, né, e aí aquela ideia de uma unidade socialista de dois grandes, dois gigantes, acaba sendo né, colocada, digamos assim, em stand-by, né? Isso não vai ocorrer. Bom, então, por fim, a gente vai ter também, ressaltando, relembrando, né, a situação da crise dos mísseis, que é uma das situações mais tensas nesse contexto dos anos 60, né, então em 62, logo após, então, haver uma relação estabelecida, agora sim, entre Cuba e a União Soviética, porque a Revolução Cubana não foi uma revolução socialista, na verdade, Cuba acabou se colocando como socialista, exatamente porque precisava de um parceiro comercial potente, já que os Estados Unidos colocou um embargo, né, que até hoje é vigente, inclusive, né. Então, e nessa perspectiva, a União Soviética achou que seria né, um bom momento de desenvolver, né, e atuar em relação à questão tecnológica em Cuba, e lá instalaria, então, mísseis, né, de longo alcance, enfim, e, enfim, Cuba fica muito perto, a 160 quilômetros, basicamente, da Flórida, então muito perto, era uma ameaça muito grande, né, daí já não era mais o Eisenhower, né, que estava no poder, e sim o Kennedy, né? Não que o Eisenhower não fosse anticomunista, né? Mas a gente tem, às vezes, gradações e usos desse anticomunismo, né? E o Kennedy estava com esse discurso, né? Então, principalmente após a Revolução Cubana e depois né, a colocação, né, de Cuba como comunista, enfim, socialista, né? Socialismo real, a gente vai ter, então, o Kennedy ampliando esse discurso anticomunista, né? Então não é, a relação não é tão coexistência pacífica como era anteriormente, né? Então, a gente vai ter uma grande tensão nesse sentido, né? Só que daí, claro, Khrushchev volta atrás, vendo que a coisa ia feder mesmo, né? E, claro, uma guerra quente entre as duas grandes potências, certamente acabaria, né, significando o fim do mundo, né? Ou pelo menos uma tragédia, assim, daquelas bastante distópicas, né? Assim, enfim. E com isso, né, o Khrushchev depois ele vai acabar sendo, como eu falei pra vocês, a figura dele vai ficar desgastada do partido, ele vai acabar sendo substituído, tá, em 64, que era mais ou menos o plano de trabalhar esse capítulo, certo? Então ele vai acabar saindo do governo, e inicialmente então o governo vai ficar no, tipo assim, com três grandes nomes, né, uma troika que eles chamam, é tipo um triunvirato, como era na Roma Antiga, né, então três figuras de poder importantes, mas quem vai responder na real mesmo é o Brezhnev, Leonid Brezhnev, que é o secretário-geral do partido, que é o principal cargo, né, da União Soviética. Então, quando vão referir, né, quem era a liderança desse período pós-Khrushchev, é o Brezhnev, mas inicialmente é uma troika, tá? Então, aí os outros nomes eu não sei falar, tá? Pessoas que não sei falar russo, né? Então, sei lá, Kosygin, não sei, tá? E o Nikolai Podgorny, eu não sei se fala assim, tá? O meu russo realmente é inexistente, tá? E, bom, enfim, então, basicamente, né, essa troika, depondo, né, o Khrushchev, eles tinham uma visão contrária do Khrushchev, né? Então, eles eram bem mais centralistas, eles vão
tentar reavivar, né, o que era o stalinismo, basicamente, né, e tentar ser mais centralistas de fato, certo? Então tá, pessoas, no próximo vídeo vamos falar então um pouquinho de China, tá bom? Até lá!